Sou o trigo de Deus, e pelos dentes das feras serei moído para tornar-me pão puro de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a grandeza desta missão. No dia que a Santa Igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártire, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantidade de moedas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, é assustador o evangelho de hoje e, ao mesmo tempo, é um preparar-se para a missão. Olha, a missão com Jesus, ou para Jesus, é uma missão que passa não pela glória, mas pela cruz. Nós estamos acostumados a querer somente o sucesso, não que queiramos o fracasso. Não, ninguém quer, é claro. Mas parece que a nossa vida tem que ser 100% sucesso. Mas quando diz respeito ao reino dos céus, Jesus deixa bem claro que não é isso, não é isso. E por que não é isto? Não que não seja para ser isto, porque o reino dos céus é alegria, paz e felicidade, toda hora, todo dia, todo instante. Porém, nós estamos falando no plano desse mundo que nós estamos vivendo. Jesus começa a orientar os seus discípulos, e olha aqui, o texto diz que tinha uma multidão imensa, pisando uma nas outras, porque queriam ouvir Jesus. Olha que ponto chegou. Nós conseguimos ver isso quando vemos esses nossos tão amados, queridos padres mais populares, digamos assim, famosos, se assim podemos chamar, né? Que reúne uma multidão de gente, né? Reúne num ginásio, sei lá, numa quadra imensa, na rua, uma multidão de gente. E nós queremos ver, imaginar esse Jesus que exatamente nessa popularidade, ele vai falar para os seus discípulos em primeiro lugar. É bonito isso. Dizendo para os discípulos o seguinte: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como é difícil para nós sermos padres e termos que lidarmos com outras forças políticas, digamos assim,
E nós temos que ter jogo de cintura, sorrir sem querer sorrir, para estar com elas, e elas também fazendo a mesma coisa, porque se vê em nós algum tipo de interesse, e nós vamos ao encontro delas também com algum tipo de interesse. Então Jesus deixa bem claro para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia. Quantas pessoas hipócritas são na igreja? Quantas pessoas, homens casados que traem a sua esposa, mas está no primeiro banco com a sua família na igreja? Quantas pessoas, homens ministros, homens de Deus, sacerdotes, que vivem uma vida dupla? Quantos jovens da igreja que até pregam castidade, mas vivem o contrário com a sua namorada, fazem sexo com a sua namorada. Então, quantas coisas estamos dentro da igreja. Mas olha, a igreja é para nós doentes. A igreja é para nós doentes. Só se vai para o hospital para ficar curado. Se estamos na igreja, aquilo que faz parte da nossa natureza pecadora, nós precisamos pedir a graça de eliminar, de acabar com isso. Eu e você somos chamados a uma conversão, a mudança de vida. Por isso que fazemos parte da igreja. A igreja não é o lugar dos sãos, é o lugar dos doentes, para ficar santo. A santidade que a igreja nos propõe. E o evangelho de hoje, ele vai passeando por algumas coisas, como, por exemplo, tudo será revelado. Quem é que pode mentir para Deus? Quem é que pode? Eu posso dizer para você que sou uma coisa e não ser, mas Deus sabe que eu não sou. Eu posso simular uma santidade e não ser santo, mas Deus sabe que eu não sou. Então, nada ficará escondido. Deus vê tudo, Deus revela tudo, Deus sabe tudo. Então, a palavra de Deus hoje quer mostrar para nós que nós devemos temer aquele que pode nos lançar no inferno, porque propõe para nós aquilo que não é do céu. Então, se eu aceito aquilo que não é do céu, eu estou aceitando aquilo que é do mal. E se eu aceito aquilo que é do mal, eu vou para o inferno. Se eu não busco uma conversão na minha vida, em todas as áreas da minha vida, por mais difícil que seja a minha história e minha vida, eu tenho que buscar o céu, aquilo que ele me alimenta. Eu tenho que buscar aquilo que é do céu. Mas Jesus diz assim, olha, você vai ser maltratado, você vai ser caluniado, mas não temeis, porque vós valeis muito mais do que muito pardais. Mostra a Deus que cuida dos passarinhos, dos pardais, das aves do céu, não vai deixar ele de cuidar de você. Ainda que venha na sua vida um imenso sacrifício de dor, pela calúnia, por tantas falsidades, enfim, por interesses escusos de tantas pessoas que se aproximam de você ou de nós, mas Deus, no final, triunfará. No final, é isso. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Termina o evangelho assim, deixando com clareza que a conversão é o nosso caminho, que não tem outro subterfúgio, que nós precisamos, de fato, buscar a conversão e que essa conversão nos leva a, de fato, vivermos aquilo que, de fato, nós queremos viver. Todos nós queremos viver a santidade que Jesus nos propõe e que essa seja uma realidade para mim e para você. Vivemos a santidade que o Senhor Deus está nos propondo no Evangelho de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de servirmos a Jesus, evitando todo pecado. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.